Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estava todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de 3 anos de convivência dos apóstolos com Jesus, eles ouvindo Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, logo após o chamado que Jesus havia feito para eles, Jesus viu que era necessário que aqueles 3 apóstolos que estavam sempre mais próximos dele, Pedro, Tiago e João que era o discípulo amado, Pedro que iria ser aquele que iria representar a igreja lá na frente, Tiago, um dos apóstolos como os outros normais. Mas Jesus tinha uma afinidade com esses 3. Então Jesus viu que era necessário que eles tivessem uma experiência diferente. Porque até então, os apóstolos eles viam Jesus fazendo aqueles grandes milagres, falando coisas extraordinárias. Mas eles observavam Jesus apenas pelo lado humano. Eles viam apenas a natureza humana de Jesus. Eles ainda não tinham visto a natureza divina dele. Então, nessa experiência lá no Monte Tabor, Jesus se mostra como ele está no céu. É interessante que Marcos, que ele é o único que traz esse detalhe, ele diz assim que Jesus ficou tão branco que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar uma roupa ao ponto de deixar branca dessa forma. Eles viram o esplendor da glória de Deus. Essa experiência que Daniel teve nessa primeira leitura que foi proclamada, que ele viu o Filho do Homem, ele viu ele no seu reino eterno. Toda vez que se falar de reino eterno, não vamos pensar que é um reino aqui nesse mundo, que não é nesse mundo. É o reino eterno onde Deus vive, onde Deus está. Nós estamos nessa preparação aqui na terra para ir para lá. Mas por que eles tiveram que passar por essa experiência com Jesus? Depois que eles passam por essa experiência,
quando eles descem o monte, se vocês derem continuidade nos evangelistas, vocês vão ver, lá embaixo, quando eles descem, né? Tem um homem que está possuído por um demônio. Os discípulos que ficaram lá embaixo não estavam conseguindo expulsar coisa nenhuma. Aí Jesus chega, expulsa o demônio, e os discípulos perguntam, mas por que o Senhor conseguiu e nós não? Jesus disse, existe tipo de demônios que só se expulsam com jejum e oração. E quando Jesus dá o segmento para ele, com eles, aí Jesus começa a dizer, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Os homens vão torturá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles têm uma experiência gloriosa de Jesus, os três, mas quando chega lá embaixo, Jesus diz, vai sofrer. Então vejam o seguinte, quando Jesus faz o convite para nós seguirmos Ele, isso está bem claro no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 até o 28, Jesus diz claramente que para se segui-lo é preciso renúncia. E aqui vamos ver a renúncia ao pecado. E ele diz também que é necessário passar pelo sofrimento. Ninguém pense que vai seguir Jesus sem passar por essas duas vias. Renúncia e sofrimento. Não adianta você ficar dizendo assim, esse negócio de sofrimento é com sofrimento, não tem jeito. Ou você e eu vamos sofrer com Jesus Cristo, ou nós vamos sofrer sem Ele, mas sofrimento nesse mundo vai se ter sempre. Então Jesus, ele faz com que esses três apóstolos tenham essa experiência de céu. Porque a transfiguração, porque Jesus, ele se mostra na sua divindade, como ele está no céu. Tanto que Pedro fica doido, né? Você vê? Ele fica sem saber o que fazer. Diante daquela experiência profunda que ele teve. Essa experiência de céu, ela é importantíssima. Para quando os sofrimentos vierem, nós lembrarmos dessa experiência. Então, quando os apóstolos, eles passaram pelos seus sofrimentos futuros, por exemplo, nós vimos esse dia aí São Tiago, que é esse que teve essa experiência. Ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele ainda diz assim, que ele não era digno de morrer como o Senhor dele. Então, pediu que ele fosse colocado de cabeça para baixo. João, ele foi para a ilha de Pátimo, lá ele viveu como um escravo lá por um tempo. E foi um sofrimento duríssimo. Mas o que é que fazia com que esses três apóstolos, e claro, os outros também, né, tiveram seus sofrimentos próprios, o que fazia com que eles tivessem força diante do sofrimento era essa experiência que eles tiveram no Monte Tabor. A experiência de céu. Na segunda leitura, quando o dia de hoje é celebrado como solenidade, porque hoje ele é celebrado como festa. Mas quando é no domingo que cai a transfiguração, é celebrado como solenidade, aí tem a segunda leitura. Na segunda leitura que está na segunda carta de São Pedro, do capítulo 1 até o 16 a 19, Pedro, consolando os cristãos que estavam na Ásia e em outros países, que eles estavam sofrendo muito, aí Pedro consolava eles dizendo assim, olha, nós tivemos uma experiência de céu lá no Monte Tabor. Continuem firmes, não desistam agora.
É verdade que esse imperador nos persegue e está querendo nos matar, e nós estamos vendo muitos cristãos sofrendo e morrendo. Mas eu tive aquela experiência, eu ouvi a voz do céu que dizia: esse é meu filho bem-amado, e eu vi Jesus transfigurado. Um dia nós vamos estar com ele lá no céu. Não desista agora, porque a tendência dos cristãos de hoje, eu não vou dizer só de hoje, os de sempre, é na hora da dor e do sofrimento querer largar tudo. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa, um vocacionado, um padre, uma freira, um missionário, na hora das alegrias que eles estão vivendo, querer largar tudo. Você vê aqueles padres, né, às vezes assim, eles assim, tudo feliz, contando. Ele diz: olha, eu amo ser padre. Aquela multidão ali na frente dele, né, um monte de gente atrás dele, batendo palmas. Ele vendo o sacerdócio dele, entre aspas, frutificar, porque tem um monte de gente vindo atrás dele. Eu nunca vi um padre, uma freira, um missionário dizer: olha, gente, agora que eu estou feliz, está tudo bem, eu vou largar tudo e vou embora. Não. É só na hora do sofrimento. Na hora da cruz. Na hora que está tudo contra ele, na hora que ele é colocado de lado, na hora que ele é desprezado pelas pessoas, na hora que ele reza e a oração dele ele não percebe nada, aí quer ir embora. Mas por que você não pode ir embora? Porque você deve sempre trazer à memória aquela experiência. Se lembra daquela experiência que você teve lá no passado, que dava a impressão de você ver anjos ao seu redor? É essa experiência. Era isso que fazia com que os apóstolos pudessem enfrentar o sofrimento que eles estavam passando. Só que nós queremos viver a nossa vida aqui na terra como cristão sempre com experiência de céu. Ah, se fosse assim seria maravilhoso, né? Nós vivemos aqueles gozos o tempo todo vendo Jesus resplandecente na nossa frente, o tempo todo nós levitando. Essas experiências, para algumas pessoas, poderá ser uma única na vida. Tem alguns aí que, de vez em quando, parece que tem algumas aí, né? Eu fico até admirado com esses daí. Mas não será constante. Provavelmente será uma vez só. Porque o resto é só cruz e sofrimento. É só dor. É desprezo. São as pessoas dizendo para você: está vendo, você está aí seguindo Jesus, não vejo nada de progresso na sua vida. Sua vida é difícil. Olha, eu não sigo Jesus, olha como é que eu sou. Só que a experiência essas alegrias que o mundo oferece, ela é por um tempinho só. Nós sofremos agora para viver uma alegria, uma felicidade constante que nunca mais vai se acabar lá no céu. Aqui é por um tempo o nosso sofrimento, para nós termos uma felicidade eterna, que nunca mais vai parar, nunca mais vai acabar. Por isso que na hora do sofrimento desses apóstolos, desses sofrimentos duros, eles perseveravam, eles diziam: daqui a pouco eu estarei no céu. Daqui a pouco eu verei Jesus. Daqui a pouco eu estarei com Ele. Então eles encontravam força para superar esse sofrimento.
Eu mesmo, de maneira particular, sempre que eu estou passando pelas minhas dores, os meus sofrimentos, que não são passageiros, são constantes. Não é de um dia, não. É constante. Hoje eu vou rezar, não sinto presença de Deus, não. A minha vida é assim, eu vou na fé. Quando a coisa aperta, aí eu lembro daquele dia, daquela experiência que eu tive, que nunca mais eu tive, viu? Foi só uma vez. E não vou ter mais não, acabou. Eu vou ter que viver dela, pensando dela. Até morrer eu vou estar sempre pensando nela para me dar força. Tanto que essa experiência que eu tive com Deus, eu digo bem assim, que foi uma experiência tão profunda que eu disse assim, que nesse mundo não existe alegria maior do que aquele momento. Só que aquele momento que eu tive, que eu estou dizendo que nesse mundo eu jamais terei uma alegria igual àquela, ela não é nada em comparação à alegria que Deus tem para mim lá no céu. Foi café pequeno. Aí eu me fortaleço. Aí vem os desprezos por parte das pessoas, vem calúnia, vem tudo. Aí quando vem essas coisas, eu lembro daquilo lá. E aí eu vou lembrar do que Jesus disse. Olha, Padre José Augusto, você quer me seguir? Quero. Aí então, olha, renúncia e sofrimento, meu amiguinho. Olhe para mim. Veja a minha vida. Desde quando eu fui concebido na barriga da minha mãe até a morte na cruz, a minha vida foi só isso, desprezo, aqueles, os fariseus lá, o sinédrio, o tempo todo me perseguindo atrás de mim, querendo me matar, querendo encontrar uma situação para me matar, até que eles encontraram, ou melhor, até que eles não encontraram, mas inventaram e acabaram me matando. Mas o que me fortalecia era, estou fazendo a vontade do Pai, eu vim do céu. A vantagem de Jesus é a seguinte, ele veio do céu. Eu não. Deus me criou, mas eu não vim do céu. Então eu vivo da esperança de que um dia eu estarei lá. Então os sofrimentos, eles são superados pela minha experiência. Se vocês olharem lá São Paulo, ele teve aquela experiência que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Aquela experiência que ele teve, Jesus apareceu para ele. Quando nós vamos lendo os Atos dos Apóstolos, que os sofrimentos de Paulo começam a surgir, ele sempre retomava, dizendo assim, eu estava indo para Damasco para pegar os cristãos e matar todos, quando de repente uma luz apareceu diante de mim e era Jesus. Ele encontrava força aí. Podem ver lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, que vocês vão ver ele diante do rei Agripa, ele contando o que ele viveu. Na verdade, nós cristãos vivemos de um passado que nos fortalece no presente e que nos impulsiona para o futuro. É assim que nós vivemos. Cada um teve a sua experiência. E é necessário que tenhamos, porque se nós não tivermos essa experiência, nós não vamos caminhar em Deus diante dos sofrimentos que nos assolam durante o dia. Santa Baquita, ela teve uma experiência no dia do batismo dela. Ela foi inundada por uma paz interior que ela dizia que ela nunca tinha sentido aquele tipo de paz. E a partir daquele momento, ela era alimentada
pela experiência que ela teve no batismo. E aí, nos sofrimentos que ela ia vivendo no decorrer da vida dela, ela se fortalecia. Porque ela dizia, no céu será melhor. Eu vou terminar dizendo assim: não fique atrás de ter experiências novas. Porque se você não tiver experiência nova, você vai desanimar. Viva da experiência sua do passado. Né? Porque às vezes a gente fica assim falando, né? Reinflama, como Paulo disse, né? O amor que você recebeu através da imposição das minhas mãos. Aí a gente fica querendo, né? Fica lá querendo ter essa experiência de novo. Olha, me desculpe eu dizer assim, eu não estou te desanimando, não, é para animar. Você não vai ter, não. A sua experiência é essa. Pegue a sua cruz e comece a fazer a via sacra. Aí as pessoas ficam atrás dessa experiência. Aí de vez em quando parece que até que tem alguns aí que conseguem ter, né? Aí quer ter mais. Não, a experiência do cristão é renúncia e sofrimento. Baseado na experiência de céu que você teve em algum momento da sua vida. É isso que vai te impulsionar para frente. Se você ficar à cata de novas experiências e você não tiver, você vai desanimar. Me desculpe eu dizer assim. É por isso que tem pessoas que aí estão aqui, né, na igreja católica, já teve a experiência, aí depois, aí não está tendo mais, aí vai para uma igreja evangélica, depois aí não tem mais, aí depois vai para as macumbas da vida, depois vai para o espiritismo, depois eu não acredito mais em nada, está vendo? Que ficou atrás de experiência. Ficou atrás e esqueceu que se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga até você morrer. E aí sim, você vai ter a experiência eterna de céu. Aí sim, nunca mais haverá sofrimento, só alegria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.